Até agora não entrou ninguém. Olha, Lívia! Oi, tudo bom? Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos. Oi, Zé. Oi, tudo bom? Esperar a Inês entrar aqui, daí a gente chama ela. Oi, Jorge. Boa noite. Boa noite, Cristiano. Rodolfo, a turma ligadinha aí. É isso aí. Vamos lá ver se a Inês vai aparecer aqui. Vamos ver. Ela não entrou aqui ainda. Ó, já tá ali ela. Vamos adicionar. Vamos ver. Buenas, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Oi, Vanderly. Oi, Inês. E aí, como Oi, estamos? Parabéns pelo Dia do bem, Veterinário. Que é aqui veterinária que é também, hoje. para nós. É nós. Ô, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui na Frost Supra, né? A nossa convidada de hoje é a médica veterinária Maria Inês, que ela é coordenadora técnica, ela tem muita experiência com nutrição, ela já trabalha nesse ramo pet faz muitos anos, e é um prazer estar ela com a gente aqui, então, para conversar um pouco sobre as verdades e mitos da alimentação, né, dos pets, dos nossos pets. Então, acho que o pessoal está chegando aí. Nossa, muita gente, que legal, coisa boa. E a ideia é ser uma live interativa. Eu tenho algumas perguntas, porque eu também estou nesse ramo, também sou veterinária, também estou no ramo pet faz muito tempo. E a gente vira e mexe quando dá treinamento, né, Inês? As perguntas são geralmente, muitas perguntas do pessoal, né, se repetem. Então, a ideia é a gente trocar um pouco de experiência, né, e ser mais esclarecedora a respeito das principais perguntas, dúvidas que a gente ouve no campo, né? E é isso aí. Se vocês se tiverem dúvidas, é só escrever aí que a gente conversa. Bom, então vamos começar a nossa live, Ness? Vamos. Então, Eu tá queria bom. agradecer, né, por estar aqui também, estou muito feliz. Queria dar os parabéns para todos os meus colegas, né, os que clinicam, né, médicos veterinários, aqueles que fazem a outra parte do campo da fiscalização e também a todos nós que construímos todo um mercado, né, tu há muito mais tempo do que eu, Obrigada. da área Obrigada. veterinária, que a gente percebe um desenvolvimento, né, nos últimos anos muito grande, e um deles é a ração super premium, né, que antigamente era um mundo tão distante do nosso, vender super premium, né, tudo está mudando tão rápido nos últimos anos, e eu acho que é mérito também de nós, que somos formadores de opinião, que vamos até as clínicas, né, Sim, é isso aí. para passar isso para os colegas. Então, tá bom. Então, vamos lá. Vou começar com a primeira pergunta, tá? Lembrando que o tema da live é verdades e mitos, né, sobre nutrição nos pets. Então, vou te perguntar a respeito de filhotes, né? Ainda mais agora que a gente está numa época de pandemia, né? Eu conheço várias pessoas que adquiriram filhotinhos ou adotaram filhotinhos para ajudar, né, a distrair até quem tem criança, né? Então, isso Sim. é um fato, né? Então, eu queria te perguntar se é verdade que se deve alimentar filhotes várias vezes por dia. Sim, é verdade, né? Eles têm essa necessidade de, inclusive, de ficar pedindo, né, o alimento, de ser uma maneira, inclusive, da gente estar interagindo com eles. Não precisa dar uma porção única, eu posso distribuir sempre a porção diária, e isso é muito importante a gente trazer, que às vezes os tutores olham o rótulo, né, da ração ou da amostra. Vou dar um exemplo para vocês, eu peguei aqui algumas coisas, mas aqui na ração, né, que é uma amostra, vem as quantidades diárias, tá? Aquela é a quantidade de alimento para o dia do filhote, né? Não é para a refeição. Então, eu posso pegar aquele um potinho, medidor, coloco a quantidade diária e distribuo em várias refeições durante o dia, né? Mas não essa quantidade várias vezes ao dia, porque ele não vai ter nem um aproveitamento, né, desse alimento. E o que acontece quando a gente sabe que rações super premium, por exemplo, eu vou te dar um exemplo da Frost, tá? Se um filhotinho Ah, de York tem 2 meses e a mãe dele vai ficar com 2 quilos mais ou menos, a quantidade diária que ele tem que comer é 26 gramas. 26 gramas é um é. punhadinho de ração, né? É muito pouco. E aí tu tá me dizendo que esse punhadinho eu tenho que dividir ele
E em quantas refeições? Na verdade, o que que acontece, né? As quantidades diárias ali são relativas ao peso na tabela, sempre de indicação, e os meses que o filhote está. Mas esse peso é o peso estimado ao adulto, e a gente percebe, às vezes, uma confusão na hora da indicação, onde a pessoa que está indicando, normalmente numa loja, né, comercialmente falando, qual é o peso que ele está? Um York, por exemplo. Ele está com 2 quilos, ou com 1 quilo, que seja. Aí vai ali na tabela indicativa do peso que ele está. É a média de peso que ele vai ter na fase adulta. Então, o York, a gente acredita que vai ter em torno de 2 quilos, um Lhasa em torno de 5 quilos. Então, eu vou nos 5 quilos, mesmo que o Lhasa esteja com 2, 5 quilos, que é a média que ele vai ter, e a idade que ele está. Então, essa é a quantidade diária. E eu vou dividir, sim, em punhadinhos, né? Não tem necessidade, é uma dúvida muito comum, né? Principalmente de quem está começando a utilizar um alimento super premium. Mas é muito pouco, tu não conhece meu filhote. Ele é super comilão, ele fica com uma carinha para mim depois pedindo, né? E a gente sabe que ali estão todas as quantidades adequadas para o filhote. Não tem quantidade, não tem necessidade de aumentar. Mas eu vou dar mais um pouquinho, né? É aquilo dividido em 2 ou 3 vezes ao dia. Conforme também a rotina do tutor. Muitas vezes a pessoa não tem disponibilidade. Não tem problema, vai dar de manhã quando sair, um pouquinho de noite, tá ótimo. Sim, mas ideal que faça no mínimo umas 3, se tiver condições de fazer umas 3 Se refeições. tiver. Né? Tá. Sim. E já te perguntando de filhote também, outra dúvida que a gente ouve. Quero suplementar com cálcio, né? Pode dar cálcio, deve-se dar cálcio para os animais em crescimento, porque afinal de contas estão em crescimento, então tem que colocar ossatura e tudo mais. Deve ser indicado suplementar com cálcio. Isso é verdade ou mito? É um mito, né? Porque as rações, elas têm todas as quantidades de macro e micronutrientes. O que normalmente acontece, né? Eu me lembro da minha infância, como se fosse hoje, que tinha uns cálcio rosa que a gente comprava líquido, que era muito na moda tu dar cálcio, né? Vinha meio litro, né? Não tem necessidade, porque hoje a gente tem alimentos completos, balanceados, com macro e micronutrientes. Mesmo que muitas vezes o tutor enxergue só a proteína e o estratério, que a gente sabe que são os dois mais vistos, né? Viram a ração, deixa eu ver quanto que tem de proteína e estratério. Mas os micronutrientes, que são o cálcio, fósforo, enfim, todas as vitaminas, eles também são tão importantes quanto, né? Uma deficiência de cálcio, vamos supor, no filhote, é muito perigosa, porque ele não vai ter o desenvolvimento adequado. Mas uma ração super premium, e obviamente aqui eu falo em nome da empresa que eu trabalho, porque a gente sabe que pode existir uma ração que diz super premium, mas que não vai ter aquelas quantidades ali ideais. Então a gente fala pelo produto que a gente conhece. Vai ter exatamente o que ele precisa, né? Então a gente tem que lembrar que excessos de suplementação de vitaminas, de minerais, também causam patologias. A falta causa deficiência, né? E aí doenças, mas o excesso também vai estar causando isso, né? Então não tem essa necessidade. E a gente sabe que o cálcio ele é abundante, né? Então é mais necessário controlar ele do que suplementar. Controlar. Então isso aí porque os ingredientes no processo de formulação não é que se coloque cálcio, né? As pessoas às vezes pensam o cálcio como um micronutriente isolado. Os compostos, quando a gente vai fazer a formulação, contém cálcio. Então, para fechar essa conta, né, e ter necessidade mínima e não subir, também é feito um ajuste, né? Porque eu não estou colocando extra dos ingredientes, tem a composição neles do cálcio. Isso vai aumentando a minha conta, então eu preciso fechar um número adequado. Então, não tem necessidade. Sim, e outra pergunta em relação aos filhotes. É o mesmo produto, se ele é um filhotinho de York, um filhotinho de dog alemão, um filhotinho de pastor? Existe alguma diferença? O que tu recomenda, assim? Ele pode comer o mesmo produto para filhote? Sendo não. de diferentes... Não. Não, ele não pode, por quê? Porque um filhotinho de York vai ter, em primeiro lugar, a questão do tamanho do grão, né? Do kibble. É a mesma coisa, tá, gente? Algumas pessoas usam essa terminologia kibble e algumas usam, o grão da ração. A gente tá falando a mesma coisa. O que acontece? Imaginem a boca, quem tem um cachorrinho pequeno sabe, de um filhote de Yorkshire. É muito pequena, né?
Se vocês forem observar o grão da PUP, por exemplo, SB, é um grão muito pequeno para que esse cachorro consiga fazer o processo de apreensão e mastigação. Lembrem que ele vai estar se alimentando a partir dos 45 dias. Ele é muito pequeno. Se eu pegar um filhote de raças grandes, então vou pegar aí um labrador com 45 dias, ele já é um cachorro que tem uma boca muito maior, né? E aí ele vai ter um grão específico para o tamanho dele, para fazer a apreensão correta. Além, também na formulação, um cuidado que se tem hoje em dia e que os tutores também já procuram, é a condroitina e glucosamina na questão dos cães de raças grandes. Por quê? Porque esses cães na fase adulta vão ter 40, 50, 60 quilos. Eles têm uma demanda das articulações muito maior do que um cachorrinho de 3, 4, 5 quilos. Então, eu preciso preparar, né, prevenir a articulação para responder essa demanda e não ter nenhuma questão de ter um problema articular que possa ser causado mais tarde. Como que eu faço isso? Com uma dose preventiva, não é de tratamento, né, desde filhotes, de condroitina e glucosamina, que são 2 aditivos que são colocados na ração dos filhotes de raças grandes e a gente não coloca nas de pequenas raças porque não tem a mesma necessidade, né? Não vão ter esse peso, não vão precisar dessa demanda extra. Sim. Então não podem comer a mesma ração. Sim, daí por isso então tem a Small Breeds e a Large Breeds. É. E outra, sim, já que tu falasse da proteína, né? Ter muita proteína, ou as proteínas são todas iguais, o que que diferencia? Isso a gente ouve também, mas a minha ração é excelente também, porque ela tem teor tal de proteína, e na realidade, quando se olham os ingredientes, se vê que essas proteínas não são das melhores absorvidas, né? O que tu pode nos contar a respeito da proteína? Alto teor de proteína é indicativo de que uma ração é boa, de boa qualidade? Na verdade, nenhum nem outro isolado. Qualidade e quantidade, né? A gente não vai olhar nem só a qualidade, nem só a quantidade. Então, não adianta ter uma proteína excelente e uma quantidade baixa, mas o contrário também é verdadeiro. Quando eu olho uma ração com 30% de proteína, e a gente vê muito isso, né? Eu sempre trabalhei muito no ponto de venda, via muita comunicação do tutor, né? E aí eles olham, essa aqui é excelente, tem 30%, vou levar, né? É o que eles falam. Tem 30 de proteína e 20 de gordura estratégia, vou levar. Principalmente criadores ou pessoas que têm raças grandes, né? Que querem mais proteína. Só que ter muita proteína não quer dizer que essa proteína vai ser absorvida, né? Que ela tem condições, na verdade, de ser absorvido. E isso nada mais é do que o nome que se fala de digestibilidade, que é quanto desse ingrediente tem disponível para absorção. E isso não depende do cachorro, não é do organismo do cachorro ou do gato. Isso depende do alimento. Então, não é se o meu gato tem capacidade ou o meu cachorro tem capacidade, não. É daquele alimento, quanto digestibilidade o alimento tem disponível para o cão absorver, né? Então, não adianta dizer, depende do cachorro. Não, depende do produto. Então, proteínas com alta digestibilidade, com uma concentração adequada, pode ser elevadas, né? 30%, 28%. Quando a gente vai olhar a ração, a quantidade diária é muito pequena, porque naquela pequena porção eu estou entregando o que o cachorro precisa ou que o gato precisa. Porque eu sei que de 100 gramas ele vai absorver praticamente tudo, né? Quando, na verdade, rações de menor qualidade, o que acontece? O inverso, né? Essas proteínas não são tão bem absorvidas, né? Elas não têm essa digestibilidade alta, elas são mais baixas, então eu aumento a quantidade diária. E aí, comem 300, 400 gramas, às vezes cachorros pequenos, né? Porque precisam, como é que eu vou explicar? Chegar numa quantidade para o organismo, né? Só que daí o consumo tem que ser maior. E quais que seriam de menor qualidade. E quais que seriam as proteínas de melhor qualidade? Normalmente, quando a gente fala de cachorro e de gato, né, por uma questão até de fisiologia, né, quando a gente olha a história desses animais, são as proteínas de origem animal, né? Então aí a gente vê farinha de carne, farinha de carne e ossos, farinha aves, né, suíno, torresmo, né? A gente vê nas rações o ovo, né, que eu digo que o ovo foi vilão muito tempo nos humanos do colesterol, né, aboliram, acabaram com o ovo, hoje ele vem como um alimento tanto nos humanos quanto nos cães, né, nos animais, muito importante, porque a albumina, que é a proteína do ovo, a gente sabe que tem a maior taxa aí de aproveitamento das proteínas de origem animal, né? Então, da lista toda, né, gente? A gente está falando de gado, de peixe, de frango, o ovo vem em primeiro, tá?
Então, o que quer dizer isso? Eu não vou precisar elevar a minha quantidade quando eu trabalho com esse tipo de proteína, porque ele vai ter uma absorção melhor, né? E aí vai ter um aproveitamento melhor desses nutrientes. Tá bom. E, A Débora botou ali farinha de vísceras, né? Que não deixa de ser também sim. excelente, origem animal. E assim, um filhotinho, ele pode comer a ração do adulto? Então, manejo de casa, tem cães adultos, e aí e entrou o filhote, ele deve necessariamente comer uma de filhote ou ele pode comer uma de adulto? Uma ração de adulto? Na verdade, as rações, né, as rações super premium, elas têm toda uma divisão, por quê? Se eu tenho um filhote, eu tenho uma demanda, né, de extrato etéreo, de proteína maior. Por quê? Porque eu tô com um cachorro em processo de formação, né? Óssea, muscular, ele está se desenvolvendo. Quando eu tenho um cão adulto, a gente vai lá olhar a mesma proteína, às vezes as mesmas fontes, o mesmo extrato etéreo, só que em quantidades menores, que a gente chama isso de níveis de garantia. Então, na de filhote eu tenho 30%, na de adulto eu tenho 26%, porque eu não tenho mais um cão em atividade constante como um filhote né? Eu não tenho um cão tendo essa demanda de crescimento, né? Um filhote de raças pequenas com 1 ano já é adulto, e um filhote de raças grandes com 1 ano e meio já é adulto. Então, ele não vai ter mais a mesma necessidade. Então, na verdade, não. Né? Eu devo alimentar um cachorro de raça de filhote com ração de filhote, adulto com ração de adulto, e o inverso também. Ai, mas eu tô desesperada, eu botei ali os potinhos e meu cachorro comeu. Não tem problema, né? Não vai causar nenhum dano à saúde. O uso contínuo pode gerar algum agravo, mas esporadicamente, né? Porque a gente sabe que eles roubam do potinho do outro. Eu tenho gato e cachorro, né? Se eu botar a ração do gato no chão, a cachorra vai na hora comer, né? Direto, assim, pela fatalidade. Não vai ter um problema, né? Claro que eu não vou manter ela com uma ração de gato. E Sim. vice-versa, né? Mas, na verdade, hoje Temporariamente a gente... não seria problema, né? Não. É. E assim, tá, e daí o animal fica adulto, né? Se for de raças pequenas, com 1 ano, já dá para trocar para uma ração de adulto. E aí, então, enfim, compro essa ração de adulto e vai ser a mesma até quando ele. Até para o resto da vida eu posso dar a mesma ração? Não. Na verdade, os cães eles vão ter algumas fases de desenvolvimento, né? Então, um filhote de raça pequena é filhote até 1 ano e depois ele come ração de adulto. Um filhote de raças pequenas e médias, ele dura em torno de 12, 14, 15 anos, né? Vocês viram, a gente fez aquela live, tinha um cachorrinho de 20. Eu perdi um cachorro ano passado com 17 anos. Né? Duram mais do que os de raças grandes, tá? Normalmente, com 8, 9 anos, já se passa para uma ração sênior. Tem gente que começa até com 7 anos, né? Que é uma ração, literalmente, toda balanceada para os idosos, né? Que tem algumas necessidades específicas, principalmente quando a gente olha a parte dos minerais, tá? Condroitina e glucosamina para as articulações, né? Porque elas já estão em processo de degeneração, enfim. E os de raça grande também, né? Eu vou utilizar aí até os 6, 7 anos no máximo, uma ração 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, filhote, para raça grande. De 1 ano e 6 meses até, em média, 7 anos, a ração de adulto, e depois disso eu passo para sênior, né? Que vão ter essas questões específicas. E a gente vem percebendo o quê, né? Que os cães estão durando muito mais, porque a gente vê cães muito velhinhos, né? Cada vez mais, gatos principalmente, né? Me lembro que eu fiz estágio num hospital que tinha gatos de 20 anos, né? Então, isso é uma realidade hoje do mercado cada vez maior. Eu não me lembro na minha infância de ter cachorros velhinhos na minha casa, até porque a gente tinha como se fosse Fox Paulistinha, eu me lembro na época, porque eles eram vira-lata, né? Não eram Fox Paulistinha. E hoje não, as pessoas, pela questão da humanização, a nutrição, ela é muito importante quando orientada de forma correta, porque ela vai gerar esse processo de saúde e longevidade consequentemente, né? E se eu tenho um filhinho, que é o meu cachorro ou o meu gato, eu não quero perder ele. Só que a gente precisa entender que a gente tem que fazer um trabalho de prevenção, né? E aí a gente fala aqui de ração, de vacina, de antipulgas. Não adianta depois que o processo está instalado, né? Eu querer correr atrás. É mais caro e mais difícil de recuperar. Falando nisso, assim, já que a gente está falando de ração de boa qualidade, no caso a Frost, uma super prêmio excelente, né? Uma ração sem transgênico e tudo mais. Qual que é a diferença dessas rações que a gente compra no supermercado e as que compram, então, em canais especializados, pet shop, veterinário, né? Casas que trabalham mais com o ramo pet?
Tem uma diferença desses Então, produtos? muito. Na verdade, os produtos que são vendidos em canais especializados, né, como as pet shops, as clínicas veterinárias, eles são produtos normalmente do topo da nossa pirâmide. O que é isso? Prêmio, né? Super prêmio, prêmio especial e prêmio, né? O que tem nesses produtos de diferente do que a gente acha no supermercado? Ingredientes, né? Tanto as fontes básicas, eu digo proteína, extrato etéreo, fibras de melhor qualidade, então melhor digestibilidade, concentrações mais altas, né? A gente vai ver que quando a gente olha para os níveis de garantia, que é quanto tem de cada ingrediente, esses ingredientes são de maior qualidade e quantidade, e a gente também percebe os benefícios, né? Específicos, que são os aditivos. O que é isso? Quando a gente fala de diminuir o volume das fezes e o odor, que é uma coisa que hoje nos preocupa, por quê? Porque a gente não tem mais pátio, a gente mora em apartamento, os gatinhos fazem na areia, né, na caixinha, as casas são pequenas, então normalmente a cozinha é aberta com a área de serviço, e ali não pode ter odor, não pode ter volume excessivo, né? Tu não quer que seu cachorrinho tenha diarreia, quer que tenha fezes firmes, então a gente coloca lá na ração o extrato de uca e a zeolita, por exemplo, né? Que são aditivos que o que eles fazem? Eles vão causar benefícios, né, que a gente vai enxergar nos cães. Então, diminuição do volume do odor das fezes, né? A gente tem o hexametafosfato, que vai diminuir a produção de tártaro de forma química e, consequentemente, mau hálito. O ômega 3 e 6 para a pele e para o pelo. A condroitina e a glucosamina, que eu falei antes, para a questão articular. Isso são aditivos específicos, esses produtos específicos para raças específicas no sentido do quê? Raça grande, raça pequena, filhote, adulto, a light, para aqueles que precisam, a sênior, para os velhinhos, a sensitive, para os que têm problema de pele, a gente vai encontrar no canal especializado. Então, vai ser específico para o nosso animal, não vai ser genérico, todo mundo come, todo mundo pode, não. Já no canal alimentar, né, no varejo, vamos supor no supermercado e tal, são rações mais comuns, né, que vão ter outras funções de manutenção, não vão ter essas funções específicas. Né? Não vão se preocupar com a pele, com o pelo, com o detalhe, que hoje o alimento ele vem sendo desenvolvido e elaborado cada vez mais, né? É só a gente olhar uns anos para trás o que a gente tinha de ração e o que a gente tem cada vez mais segmentado. Então, esses benefícios todos a gente acha no canal especializado, né? Que tem esse diferencial, inclusive, eu digo, de atendimento, né? Porque os balconistas estão preparados, né, para atender o tutor de forma correta, quando for necessário a indicação de um veterinário, que é um animal que tenha uma patologia específica, ele vai ter um veterinário ou ele vai indicar uma clínica, né, e a pessoa não vai correr o risco de estar levando um alimento por conta própria, às vezes errado. Então, essa é a principal diferença. Sim, e o fato desses produtos assim não serem coloridos, né? Isso aí há um tempo atrás a maioria das rações elas eram coloridas, né? Agora essas rações mais profissionais, digamos assim, elas não trabalham com corante. Tem alguma função? Por que tiraram assim? Na verdade, antigamente, eu me lembro até na minha época, né, que eu já trabalhei em outra empresa de ração, tinha muito a ver, eu me lembro das pessoas falando, né, quando tinha o granel, por exemplo, eu quero aquela bem colorida, porque ali tem, né, tem a espinafre verde, a cenoura, e a gente sabe que não, né, na verdade a gente pode ter tudo isso num alimento cruzado e não ter nada de corante, é uma tendência que se tire os corantes dos alimentos, né, uma vez que a humanização vem ganhando cada vez mais forma, né, presente no nosso meio, e aí a gente vê a retirada dos corantes, as rações livres de grãos transgênicos, né, os ingredientes muito parecidos com a alimentação humana, como os antioxidantes, tudo que a gente sabe que é benéfico para o humano, a gente relaciona com o nosso animal, que é nosso filho, né, mesmo que tenham, e a gente tem que ter cuidado, necessidades diferentes, né, mas é uma tendência, né, muito grande. Hoje a gente tem, nas nossas linhas, por exemplo, a maioria a gente já não trabalha mais com corante, né? Mesmo aquelas que uma vez foram retiradas. Porque o mercado meio que exige essa transformação. As pessoas hoje já buscam diferente. Eu quero uma sem corante, eu quero uma sem transgênico, eu quero uma sem aromatizante, né? Sim, deixa eu já aproveitar que a gente está falando de tendência, né? E essa tendência da alimentação natural, essa formulação natural, é possível fazer
eu pegar uma receita de uma internet e fazer em casa e essa ração ser completa e balanceada e é fácil de fazer. Qual que é a tua opinião a respeito dessas formulações naturais? Que também tem né, uma tendência das pessoas de achar que é possível e que é tranquilo e que ali vão ter todas as necessidades específicas dos animais. Qual que é a verdade sobre esse Sim. assunto? Esses dias até eu estava vendo postagens assim, de cursos rápidos de como formular uma ração, né? Primeiro, natural, essas in natura, né? Osso buco, 2 colheres de arroz branco, uma de ervilha. Gente, primeiro lugar de todos, tá? As pessoas que formulam rações para cães que existem, sim, são profissionais que estudam muito, né? E são qualificados para introduzir um alimento específico para um cachorro. Tem uma formação, um preparo, mestrado, doutorado, normalmente, em nutrição animal, né? Investem o seu tempo estudando para poder formular um alimento com macro e micronutrientes que vai satisfazer todas as necessidades de um cachorro na fase que ele está. Que a gente está falando de adulto, de filhote, de fêmea, necessidades diferentes, raças pequenas e raças grandes. Né? Então pensem como é que a gente vai pegar uma receita da internet e vai formular um alimento. Não existe. Número 2, né? Essa conta a gente olha porque a gente pensa na gente. Vou pegar um pouco de proteína, carboidrato, só que não são as mesmas necessidades. Então não formulem. Ai mesmo, mas eu gostaria muito de alimentar o meu cachorro com uma ração assim in natura. Procura um profissional especializado, né? E vai atrás da nutrição, vai fazer uma consulta, né? Vai fazer todo um cálculo e não é fácil calcular porque essa conta para fechar os micronutrientes às vezes eles têm que inserir alguma suplementação, né? É indicativo, isso é indicado para um veterinário, não para uma internet. Então, o que pode causar? Deficiência. Se está em crescimento, deficiência de crescimento, né, do cálcio e dos micronutrientes a longo prazo, porque muitas vezes a gente não enxerga num primeiro momento, né? Essas deficiências vão vir com 2, 3 meses depois. Eu assisti uma palestra uma vez que foi feito um estudo de 200, esse profissional é um veterinário também, era num congresso, ele estudou 200 rações de internet. E aí das 200 que ele analisou, nenhuma delas era completa e balanceada para os animais, nenhuma. Daí ele disse, bom, tá certo, é de internet, então agora eu vou na veterinária X, que é uma maravilhosa, que ela formula. Né? E daí foi acompanhar como era a formulação na casa do tutor, né? E aí chegou lá na hora de cozinhar, ele disse que tinha umas que não botavam sal, porque achava que não precisava. Ah, não, azeite demais, óleo demais também não é para botar, e não botava. Então, acabavam interferindo na própria receita que veio do especialista. Entendeu? E Então, até por isso que as efetivamente, pessoas... aí vou botar mais uma colherinha de arroz, sabe? Eu acho que ele tá com mais fome, Então, né? As pessoas fazem por afeto. acaba desbalanceando tudo, né? É muito complicado fazer isso. Bom, Porque penso que é difícil fechar a conta, né? Outra pergunta que aí eu acho que vale tanto para cães quanto para gatos, que é muito comum cada vez mais castrar os animais, né? Ficou adulto, tu não quer que fique largando pinguinhos de xixi pelo apartamento, tu vai lá e castra o cachorro. Gato, então nem se fala, a maioria dos gatos que moram em apartamentos, eles são castrados, né? E aí a ração de adulto segue ou tu tem que mudar a alimentação? O que tu sugere em relação Na a... verdade, nos cães, eles vão ter a light que eles podem utilizar. Por quê, né? Porque a castração, ela leva a uma tendência, né? A gente sabe, da obesidade nos cães, né? Então, eu uso uma ração light com quantidade de manutenção, né? Eu não uso para perda de peso. E eu vou ter ali alguns aditivos, eu vou ter mais fibra para gerar saciedade, né? Então, o animal diminui o consumo, inclusive, de gordura, porque essas rações têm menos gordura. Eu vou ter a L-carnitina, que é um aditivo que mobiliza a gordura como forma de energia. Então, ele não vai engordar. Nos gatos, né, a gente sabe também dessa importância, uma vez que eles estão castrados, e eles têm muita tendência, porque já são animais muito mais ociosos do que os cães. Né? A gente não pode esquecer, às vezes as pessoas falam, mas na natureza eles caçavam, mas na natureza eles faziam isso. Né? Hoje em dia é uma adaptação totalmente diferente, uma humanização. Né? Então também tem necessidade, sim, de fazer a troca. E por que castrados, né, gente? Porque tem menos energia disponível. Essa é a principal diferença
né, de formulação que a gente vai encontrar. Né? Às vezes as pessoas confundem, mas é para questão urinária, não. Né? A ração super premium ela vai ter preventivo, né, da doença do trato urinário, que é como acidificando a urina, desde a ração de filhotes. Na nossa linha, por exemplo, a gente sabe que a gente utiliza, tá? Então é muito mais por disponibilizar menos energia e ele não ficar obeso, né? Porque o gato obeso, o cachorro tu bota numa guia e leva para passear na quadra para emagrecer, corta comida. Agora imagina tu fazer exercício com um gato obeso. Muito difícil. Né? E ou tu retirar o alimento, às vezes, diminuir, enfim, um gato passar o dia inteiro, que é o hábito também de estar se alimentando, te pedindo comida. Né? Então, fica muito difícil. Já vou aproveitar, assim, no caso de castração precoce, que existe também, né? Castra um filhotinho, tanto de gato quanto de cachorro. Aí já passa para uma castrada ou continua na kitten e na puppy? Qual que seria a melhor? Não, na verdade, se eu faço a castração ali com 8 meses, vamos supor, né, que ainda está em processo de desenvolvimento, um gatinho vai comer ração de filhote até 1 ano, ele não muda de ração. Por quê? Porque a demanda para ele, né, crescer, criar toda a parte muscular, ósseo, desenvolvimento, é necessária até 1 ano. Então, a proteína é mais alta, o catetério também. De cálcio, né, principalmente. Depois, eu vou passar para a ração de castrados, tá? Então, utilizo a ração tanto nos cães, né, quanto nos gatos, todo o período indicado de filhote. A gente viu que nos cachorros, raças pequenas, 1 ano, e raças grandes, 1 ano e meio, e gatinhos, 1 ano. E depois eu vou mudar a ração. Antes, não. Sim. Porque eu digo, o corpo ele é muito inteligente, né? Se eu dou menos do que ele precisa e ele está em processo de desenvolvimento, ele sempre vai utilizar a caloria, a energia, o que a gente está dando para ele, para manutenção, depois para o desenvolvimento. Né? Então, vão ser animais que podem ter algumas patologias, né, de deficiência de desenvolvimento, porque não tiveram atendidas as necessidades de crescimento. Uhum. E tinha uma pergunta aqui em relação à proteína da Frost, eu acho que a gente já conversou sobre isso, né? São proteínas de excelente qualidade, todas de origem animal, né? Então, tem melhor digestibilidade. E aproveitando para essa pergunta de proteína, é verdade que a ração, os alimentos para gato tem que ter mais proteína do que as de cães? Sim, né? Os gatos têm necessidades de quantidade diária já diferente, bem mais alta do que os cães. Tá? Eles Por têm quê? uma origem, na verdade. Porque eles têm uma origem, né? Eles são chamados carnívoros estritos ou carnívoros obrigatórios, né? Eles lá na natureza caçavam, né? Viviam estritamente da caça. Então tinham as suas necessidades atendidas dali, origem animal, né? Inclusive de vitaminas do próprio tecido que eles retiravam, né? Quando eles eram soltos na natureza. Aí a gente botou eles para dentro da nossa casa, domesticou, e eles fizeram algumas, vamos dizer assim, a grosso modo, reformas, né? Mudanças no metabolismo. Por exemplo, vou dar um exemplo que é bem assim comum, para que a gente vê muito falar na ração de gato, a taurina, né? Então, a taurina ela é um aminoácido essencial, mas da onde ela vem, esse aminoácido? De tecido de origem animal, né? Então, ele precisa da taurina na ração, tá? Por que ele precisa da taurina na ração né, que vem de origem animal? Porque a taurina está relacionada à musculatura cardíaca, né? E também a doenças oculares. Então, seria como se a deficiência já tem praticamente um prognóstico que vai ter problema, tanto ocular quanto cardíaco, né? Outra coisa, os gatos na natureza, eles corriam, né, muito, eles, enfim, as necessidades eram outras, né? Hoje a gente tem animais sedentários, então quando a gente utiliza uma ração, uma proteína adequada, a gente também, junto com ela, vai fazer o quê? Utilizar fibra, né, para dar saciedade, para esse animal não ter obesidade. É uma série de pequenas mudanças que as pessoas às vezes só olham a questão muito da proteína de catetério, mas que é todo um contexto da onde que essa proteína vai prover a necessidade, né? A vitamina D, por exemplo, né, que eles encontravam, na verdade, na caça, né? E hoje eles não sintetizam, tem que estar na ração presente, tá? Então, é uma série de coisas que as proteínas de origem animal vão estar atribuídas diretamente a suprir essas necessidades, tá? Então, não é assim, tem proteína, é qualquer proteína, né? O gato, ele é um animal bem diferente nas características, quando a gente olha a ração é 34, 35, 36%, né? E a gordura também. E eles têm uma especialidade que os cães não têm. Eles retiram energia da proteína,
né? Eles conseguem elevar o índice de glicose, né, no sangue através da proteína. Quem aqui já fez uma dieta de proteína sabe o que eu estou falando. A gente não tem essa habilidade, né? Nem os humanos, nem os cães. O que acontece? A gente fica cansado, extremamente cansado. Talvez a longo prazo a gente se adapte, mas no primeiro momento não. E eles não, eles conseguem manter a energia, né, elevada, glicose alta, retirando da proteína de origem animal. Tá, continuando em gatos agora, é verdade o mito que a gente deve deixar a alimentação à vontade para os gatos? Né? Vai lá, serve o potinho, aí vai até o outro dia e aí serve de novo. Isso é verdade ou mito? Bom, na verdade, assim, tem a verdade e o mito. O gato gostaria, né, que tu tivesse um alimentador automático, porque ele tem esse hábito de se alimentar várias vezes ao dia, uma vez que na natureza ele fazia isso, né? A gente sabe de relatos que eles chegavam a se alimentar até 20 vezes ao dia de forma espontânea. Pense. O que a gente faz? O gato ele tem o olfato muito mais aguçado do que o paladar, tá? Então eles percebem o cheiro, né? Os cachorros também, muito, muito, muito forte e se diminui, né? O paladar também. Então o que acontece? Eu botei a minha ração ali. Paladar, tu diz o gosto. Ele sente mais o cheiro, ele é Isso. atraído mais pelo cheiro do que pelo muito gosto. Mais. Muito mais. Então, o que acontece, né? Eu coloco a ração ali de manhã, eu tenho que dar 80 gramas por dia. Coloco os 80 gramas e vou trabalhar. Quando eu volto, tá ele miando do meu lado como se não tivesse comida. Quem tem gato sabe do que eu tô falando, pedindo, 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 e tu mostra. Não, mas tem ração aqui. Ele não come. Por quê? Quando eu coloco muita ração, ele vai se alimentar, vocês vão perceber, só da parte de cima, tá? E um cuidado também, aqui vou fazer um parênteses que a gente tem que ter. Os gatos, eles têm aqueles pelos bem longos, né? Que são chamados de vibristas, que têm funções específicas. Então, se eu dou um pote alto, que ele não consegue fazer o processo de apreensão do grão e acomodar esses pelos, ele também pode ter dificuldade de se alimentar. Então, potes baixos, mais rasinhos, onde ele pode ter acesso a todo o alimento. Ele vai ali, come a parte de cima e vai dormir. Esse é o comportamento dele. Ou vai brincar, ou vai dar uma volta. Volta de novo, já não tem mais o mesmo. Porque gosto, não. O cheiro. Porque o produto em meio ao ambiente, com oxigênio, começa a ter um processo diferente de oxidação e não tem mais o mesmo de quando a gente abre, né? Ali a embalagem serve. Ele começa o quê? Não vou comer, vou esperar o meu dono chegar. Porque não esqueçam que o gato manda na gente, ele acha que é o dono da casa. Aí ele te pede comida e tu começa o gato enjoando sua ração. Aí amanhã eu vou comprar outra. E aí tu compra outra e acontece a mesma coisa. Então, qual é o ideal para alimentar? Pequenas porções, eu pego a mesma coisa lá, quantidade diária, 80 gramas, e divido. Se a minha disponibilidade é 3 vezes ao dia, bom, vai ser 3 vezes ao dia. Pequenas porções dessa total, né, para ele ter esse olfato ainda aguçado e ter interesse pelo alimento. Né? O gato ele não gosta de mudança, né, do alimento, do manejo do alimento, do pote, do lugar. Né? Como ele tem esse olfato também muito aguçado, o que a gente tem que cuidar? Não colocar perto da caixinha de areia, porque ali tem toda a questão, né, do odor da própria urina, que é muito forte nos gatos, e as fezes também. Então ele pode não comer, né? E aí o que a gente tem que cuidar? O pessoal que tem gato, às vezes tem mais de um gato, tem só uma caixinha de areia. Ele também, vamos supor, acumulou ali fezes e urina, ele já não vai urinar. Ah, meu gato não tá urinando. O gato, ele é todo diferente, né? Ele é individualista. Então, o ideal é ter um potinho de água para cada um, é ter um alimentador para cada um e uma caixinha de areia por gato. E aproveitando também... Porque, às vezes, por que eu tô falando isso? Porque a gente também escuta, meu gato enjoa muito fácil da ração. Tem que ver se ele enjoa ou se o manejo tá errado. Tanto da quantidade diária, quanto se eu mudo... eu limpo a casa todo dia, vou botando o potinho num lugar. Ele não vai comer. Né? Ele gosta de um ambiente físico. Quer ver outra coisa que falam muito? Eu vou procurar uma ração sem sal. Ou então o sal tem que ser bem baixinho. E da onde que surgiu isso? Por que tu acha que agora tem toda essa preocupação com sal para os gatos com sódio? Não é só para os gatos, é para os cães e gatos também. Virou moda, queria saber quanto que é a porcentagem de sódio nas rações, né? Sim. Inclusive, no período que eu fiquei, né, eu ficava em loco na loja, eu ficava muito chocada com isso, porque eu achava que não era verdade. Né? Eu quero uma ração sem sal. Qual que tu tem sem sal? As pessoas pedem.
Por quê, gente? Porque o sal, ele é um vilão nos humanos, o sódio, tá? Tem a ver com a retenção de líquido, aumento da pressão arterial, tudo que a gente sabe que ele acaba, assim, sendo, é só a gente comer um churrasco, né, bem salgado, que a gente já tem, já vê no dedo, né, quando a gente vai dobrar, que a gente tem retenção. Bom, nos gatos, ele é completamente o oposto, tá? O sódio, na quantidade correta, ele inclusive é benéfico, ele deve conter na ração. Primeiro, que ele é um mineral essencial, né? Ele está ligado ao quê? À contração muscular, aos impulsos nervosos, à regulação toda a parte química, né, do organismo. Não é assim, tira o sódio. Não, ele é vital. É o contrário, não podemos não ter, tá? E além disso, os estudos mostram o quê? Que o sódio, ele estimula o gato a tomar água, porque o gato, por essa origem do deserto que ele tem, ele não era habituado a tomar água. Então, ele já tem uma deficiência em querer tomar água, por isso que ele deve ser estimulado. Se a ração não tem sódio, ele não vai tomar água. Se ela tem na quantidade correta, ele vai procurar água. Quando ele toma água, o que que acontece? Ele dilui a urina, tá? Quando ele dilui a urina, fica aquela urina, vamos supor, mais clarinha, menos concentrada. E quando isso acontece, os cálculos, né, que a gente fala, ou pedras, as pessoas também comentam, meu gato teve pedra urinária, ou cálculo, não vão se formar com tanta facilidade, porque vão ser eliminados, né, porque eu estou fazendo como se fosse, eu estou lavando o trato urinário, né, só que quando eu mantenho parado, concentrado, precipita a formação desses microcristais, que primeiramente são areinhas, e aí eles vão se formando maiores, enfim, qual é o pior disso tudo? Interromper a passagem da urina, e daí tem que levar num veterinário, tem que sondar. Normalmente, nas lojas, o que a gente escuta quando a gente está numa agropecuária, por exemplo? O que um tutor fala? Tem algum remédio para o meu gato? Porque o que ele está sentindo? Ele fica na caixinha de areia para urinar e ele chora, e eu vou ver, não sai nada. Ou eu vou ver, só sai gotinhas. Quando ainda sai gotinhas, é parcial, né? Mas quando ele fica na posição e não urina mais, já é avançado. Então, o sódio na quantidade correta é preventivo. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês, que a gente utiliza 0,2 miligramas por quilo, tá? Por cento na matéria seca. A indicação, tá? É de até 1,5% na matéria seca. O que é isso? A gente está usando uma quantidade muito pequena, a gente tem uma amplitude ainda muito maior para utilizar e para melhorar essa função neles, tá? Então, não se preocupem, né, com rações seguras que vocês estejam utilizando, vocês têm que, inclusive, exigir que tenha sódio para prevenir as doenças urinárias nos gatos, né? Sim. Oi, Inês, e falando um pouco assim, muita gente tem com essa pandemia, tá com os cachorrinhos gordo, obesa, uma coisa que está sendo cada vez vista mais. Gato também, né? Mas eu acho que cachorro ainda mais, né? É verdade ou é mito que essas rações light deixam eles com fome? Não, é mito. Na verdade, assim, o que a gente faz numa ração light, né? Qual é a formulação? A gente mantém uma quantidade de proteína adequada, né, para suprir as necessidades. A gente diminui a gordura, né, que é o que vai dar essa energia aí, daí a gente não vai utilizar a nossa, a do cão, desculpa, que está armazenada, né, porque em forma ali da barriguinha, no caso, que é a gordura armazenada como fonte de energia. A gente precisa utilizar aquela para ele entrar em processo de emagrecimento. Então, o que eu faço? Eu diminuo o fornecimento para o organismo. Então, eu mantenho a proteína para ele se sentir saciado, né, e ter as funções dele todas mantidas corretamente. Eu diminuo a gordura, porque eu preciso que ele perca peso, e eu dobro a quantidade de fibra para gerar saciedade, né? Quem já fez dieta sabe que o que eles falam normalmente lá quando tu vai na nutricionista. Come um prato de salada antes para te sentir satisfeito, depois tu vai comer menos, né? Tu vai ter sensação de saciedade, porque a salada é fibra, né? A fibra mantém o estômago repleto por mais tempo, gerando a sensação de saciedade, porque mantém o líquido ali. Então, na verdade, não existe isso de ter fome, tá? Ele vai estar saciado, porque a gente utiliza um manejo ali dos ingredientes, né, para suprir as necessidades e manter ele com essa sensação de saciedade. Todos os macro e micro minerais que a gente tem, que o cachorro precisa, ele vai ter assegurado, né?
e não tem problema nenhum, né? Em particular, aqui, uma ressalva, quem já utilizou ou teve a oportunidade de ter algum relato de algum animal que tem usado a Light, a gente percebe na Frost uma resposta muito rápida dos animais, né? Em 30 dias, quando eles utilizam de forma correta, né? Que o animal, quem é veterinário e está na live, sabe que o proprietário não vai lá e fala uma inverdade. Não, eu estou usando só a Light e tô dando aguinha, mais nada. Daí 5 minutos depois da consulta, não, assim, de manhã ele come meio cacetinho, mas tem que ver, né? Ele me olha, ele me pede. Cacetinho é um pãozinho francês aqui. Cacetinho, Aí para quem daí não mais. sabe, é pãozinho francês, né, Inês? Eu falei, ele, mais 5 minutos depois. Não, no fim de semana, meu marido faz um churrasquinho e dá só um pedacinho. Gente, isso não é dieta, tá? Para que o cachorro perca peso e se precisar fazer um agrado, a gente também hoje tem petiscos naturais, né? E daí, de vez em quando, eu vou usar. Não vou Até um usar cubinho de isso. gelo também faz um estrago. Um cubinho de gelo, eles gostam. Porque é Traz. muito mais pela questão da interação com o tutor, de ficar perto da mesa, de estar todo mundo ali, do que do próprio alimento. Ele É, está com as necessidades dele atendidas, né? exato. Mas eles ficam enchendo o saco. E uma vez que tu dá, é a vida inteira, eu sei, pela minha casa, pedindo, pedindo, pedindo comida, né? Estão perguntando ali, mas o sal do churrasco não é ruim? Não é para dar churrasco, né? Primeira coisa. Vai dar Não, frost pro não é cachorro, para não dar vai dar churrasco. churrasco. É. E E eu digo que realmente, também uma coisa que às vezes eu fico um pouco chocada, assim, é que as pessoas investem num alimento super premium que tem um valor, né, primário ali de desembolso mais alto e entopem os animais de petisco, né, cheios de corantes, de conservantes, de gordura e muitas vezes dizem assim, ah, mas eu não vi todo esse benefício no meu cachorro. Ou utilizam alimento junto, né, comida humana, restos. Gente, tem muita diferença. É que nem tu não, fazer uma dieta e te encher de coisinhas extras. Não vai ter a mesma função, né? isso, E isso é dinheiro posto fora. isso tu tá falando numa light para emagrecer, digamos, mas assim, falasse uma coisa importante, as pessoas investem numa ração super premium. Como a gente falou, tem diferença do alimento do supermercado e de um alimento super premium. Ali tem as melhores ingredientes, todos esses aditivos importantes também, que vão até prevenir levar o cachorrinho ou o gatinho no veterinário, né? Porque já vai É, ajudar com uma excelente nutrição, que a gente sabe que a saúde começa pela boca, né? E esses alimentos, eles muito. são mais caros mesmo. Não dá para comparar o preço do Não. quilo de um produto. Mas eles também estão relacionados ao aumento da expectativa de vida, né? Por quê? Então, Porque se é eu isso sei que eu aí. estou assegurando preventivamente nutrição, né? Hoje a frase que a gente mais escuta, nós humanos, é o quê? Ah, a gente é o que a gente come, né? É isso E a aí. gente sabe que isso tem muito relação com a nossa imunidade nos animais também, tem relação com a parte preventiva, né? E uma delas é o que a gente percebe hoje muito? A obesidade, né? A obesidade, que pode parecer, ai, tá fofinho, né? Os cães estão enormes, os gatos também, elas chegam a diminuir em 20% a expectativa de vida dos animais. Então, não é saudável ter um cão ou um gato obeso, né? Inclusive, imaginem a dificuldade de locomoção, muitas vezes, que a gente vê que os cachorros, eles perdem até a forma, né, deles, porque estão tão gordos. Então, investir num alimento, né, é investir o dinheiro de forma que tu não vai ter um gasto à frente maior. Assim como Exatamente. quando a gente fala de uma vacina, que custa 80, R$ 90, mas uma internação por uma virose custa R$ 1.500, É, né? e problemas de E, pele também, né, Inês? A gente sabe que essas rações são tão boas, muitos ômegas, muitos minerais quelatados, tudo importante para ter uma pele saudável, né? No caso da Frost, chega a é, ter a Sensitive Skin, que ela é de salmão, que ela faz as sim, pessoas usam ela e relatam que, inclusive, a mancha da lágrima, existem relatos que falam para a gente desses pudeuzinho maltês branco, né? Que com o uso do produto acaba sim. até reduzindo essa mancha. A gente ouve o pessoal falar isso pra gente. Então, imagina a maravilha que não é tu alimentar o teu cãozinho com salmão, arroz e 100 grãos transgênicos, né? Proteínas Eu nobres. digo que eles são bem mais cuidados, muitas vezes, e têm esse cuidado na formulação do que os nossos alimentos, né? É muito triste a gente falar isso, assim, uma vez que somos humanos, mas a gente percebe, né, quando a gente vê o noticiário do que contém muitas vezes os nossos alimentos, que a gente fica, meu Deus do céu, como que estão botando isso para pessoas, né?
E nos animais tem um controle muito grande de tudo que está se inserindo, trabalhando com essa questão preventiva e da longevidade, uma vez que sim, eles têm função de companhia, né? O cão, ele não tem mais a função que ele tinha há um tempo atrás, que era de ficar no pátio e cuidar da casa, né? E a gente raspava, eu me lembro na minha infância, o resto de comida no prato deles, direto, assim. A gente já tirava dali, né? Minha mãe fazia polenta, fazia arroz, enchia os bichos de carboidrato. E a gente sabe que hoje, na verdade, tu não quer isso, né? O mundo mudou. E a pandemia também, eu percebo, assim, quando tu conversa com as pessoas, ai, aí a gente, Inês, tu tem um lugar para adotar um gato. Ai, porque guria minha mãe, né? A gente não pode visitar, tá lá sozinha, a gente vai dar um gato para ela, porque assim, ela tá muito depressiva, sabe? Não tá entendendo esse processo aí da pandemia. Então, eles são companhia. Quem tem, eu digo que a gente não deve julgar, né? Às vezes as pessoas falam, ai, mas é muito para um bicho. Mas não é mensurável esse afeto, né? A troca que ele tem com o humano, bom, vai ser proporcional ao que tu pode dar de melhor, né? Tu não vai poder Oi? dizer, vamos supor, pode Oi? falar. Não, pensando nisso, assim, de cada vez mais essa humanização, né? Então, agora eu te faço uma pergunta também. É mito ou verdade que se eu tenho Yorkshire, eu tenho que comprar a ração de Yorkshire? Se eu tenho Labrador, eu tenho que comprar a ração de Labrador? Se eu tenho um Shih Tzu, eu tenho que comprar uma ração de Shih Tzu? Que isso também, eu quero saber se isso é mito ou verdade. Ou se um adulto SB vai servir para o meu Shih Tzu, se um adulto LB ou uma técnica vai servir para o meu Pitbull, né? Sim, Ou eu tenho que comprar ração de pitbull, né? Isso é uma sim. evolução do Na, mercado? O que tu considera aí a respeito disso? na verdade, eu vou dizer que está muito mais voltado para a questão do marketing, né? E faço um convite para quem nunca fez, olhar atrás dessas rações específicas por raça, né? Os níveis de garantia, normalmente, eles são iguais ou tem uma diferença de 0,1 para uma não específica para raça, dentro da mesma linha de produtos daquela marca, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu vou olhar um adulto de uma raça, de uma ração X, e vou olhar uma Shih Tzu, adulto, raças pequenas e uma Shih Tzu, tá? Vamos botar aqui. Quando eu viro e olho os níveis de garantia, eles são praticamente iguais. O que isso nos mostra? Que não tem necessidade, né? Porque eu não vou ter na mesma linha da mesma empresa, eu não estou falando de fábricas diferentes, uma específica para uma raça e que daí essa outra não vai suprir se ela é raças pequenas, né? Vou dar um exemplo. O Shih Tzu é uma raça pequena e é um indoor. Então, na mesma linha, às vezes eu tenho indoor, raças pequenas e Shih Tzu, e o tutor fica confuso. Mas o que é isso, gente? Isso é uma estratégia de mercado. Está errado? Não, não está errado, tá? Só que o que eu quero dizer é que uma ração de raças pequenas, ela vai suprir as necessidades de um York, de um Shih Tzu, de um Lhasa. Não tem essa necessidade de ter uma raça específica, né? Mas com isso, a gente ganha, a fábrica ganha mais mercado, amplia o espaço nas lojas, se conecta com o tutor, tá? É isso, porque eu quero praticamente ver o meu cachorro ali, né? Mas as necessidades são atendidas da mesma forma quando a gente está especificando o tamanho e a fase, tá? Ou seja, né, raças pequenas e raças grandes, filhotes, adultos, esteja, né? Uhum. Não, são mudanças do mercado. Eu me lembro também que no meu tempo, o criador, ele usava a ração mais barata. Se ele recebia de patrocínio uma cara, ele trocava pela mais barata, enfim. E hoje em dia, tem criadores que dão garantia nos filhotes se continuar usando a Super Premium, né? Porque sabem de todos os É. benefícios que tem para o desenvolvimento e, como tu bem falaste, até para a longevidade deste animal, né? Então, hoje em dia mudou tudo, É. né? Aí, Até porque não adianta ter uma coisa e não ter outra. Por exemplo, eu vou lá e invisto num filhote, ou até um filhote de adoção, né? Eu vou investir num animal que eu preciso saber dos custos médicos que ele vai ter no mês, né? Até porque se eu vou investir num animal caro, né? As pessoas compram, para ele desempenhar o que ele traz na genética dele, ele tem que estar nutrido corretamente. Não adianta, uma coisa não é isolada da outra, né? É nutrição, genética, ambiente, e aí o cachorro vai colocar, né, exponencialmente tudo que ele tem de melhor. Quando sim. faltam algumas coisas, eu não consigo ter essa expressão. Eu não posso culpar o criador, né, porque eu resolvi mudar de ração e eu comi uma bem baratinha ali, eu dei para uma de adulto para o filhote, porque é mais barata, né. Então, às vezes, quando o veterinário fala que é específico, que precisa, gente, é porque precisa, né? Não é, tem diferencial de formulação, né? De Oi, uma Inês. filhote para uma adulta, enfim. E tu acha que o consumidor ele sabe de todos esses benefícios que tem dentro de uma ração super premium? Por exemplo, se ele comprar
uma Frost adulto ou uma Light, ele vai estar prevenindo até doenças nos dentes, porque tem hexametafosfato e ajuda a prevenir a formação de tártaro. Se ele comprar uma Frost Light, tem também ali uma substância chamada L-carnitina, que vai evitar que o gatinho fique gordo. Se ele comprar uma técnica, o que vai dar mais força, músculo e resistência, porque a fórmula é tão maravilhosa que é utilizada para esses cães que querem colocar muita força, né? Muita... Tu acha que os Sim. tutores eles já chegou nesse nível de conhecimento ou ainda não? Eu acho que uma grande parte a gente percebe que já, né? Já chegam pedindo, né? Por aditivos específicos, porque a internet também ampliou o conhecimento das pessoas, os grupos, né? Normalmente, eu tenho Bulldog, então tem o grupo do Bulldog, eles trocam informações, tá? Às vezes erradas, né? A gente também sabe disso, que são os mitos, né? Mas mudou muito, né? Eu me formei fazem 15 anos, eu acho muito pouco tempo, se a gente for pensar 15 anos atrás. E antes era qualquer ração, a mais barata, bem colorida. Hoje já não, né? As pessoas sabem que menos é mais, né? Menor quantidade, melhor qualidade. Mas não de tudo. Quem que forma esse mercado? Nós, da área comercial, que vamos até as lojas e treinamos principalmente quem? Quem atua no front da venda, que é o vendedor, né? É muito difícil a pessoa ir até o veterinário para pedir indicação de ração, a não ser que ela esteja na consulta, né? Ou que ela está na consulta de rotina, né? Normalmente essa informação vem de quem? Do lojista. Então, eu acho que é o nosso dever, né? Preparar as equipes cada vez mais para salientarem esses pontos, que daí eu consigo entender o porquê que uma custa 150 e a outra custa 50. Porque não é tudo Inclusive, igual. Né? inclusive dentro das Premiums tem aquelas que tem grãos transgênicos, ou seja, vai milho, vai soja, e tem, no caso, a Frost, que não tem grãos transgênicos, que não vai milho, não vai soja. Com isso, a formulação dela é mais completa, tem mais proteínas de origem animal também, que também é um diferencial até de custo. Não dá para botar todas as Sim. Super Premium no mesmo balaio, né? Tem aquelas diferenças Não. também que a gente faz, gostaria que fossem percebidas, né? Até falando em É. transgênicos também, eu ia te perguntar, mas está acabando aí a nossa live, mas quem quiser saber sobre transgênicos, tem um estudo que foi feito na França, é só digitar no Google, né, um experimento com ratos, ratos até, feitos, ou só coloca experimento milhos transgênicos na França, que também sai bastante coisa dali, né, são as tendências, né, não quer dizer que seja melhor ou pior, mas é a tendência do mercado que apostar mais É. nesse tipo de produto, né? Então, assim, pessoal... Alguém botou ali, não sei se já está terminando, mas de trocar a ração dos gatos, tá? Não precisa trocar a ração dos gatos depois de adulto, tu vai utilizar ela, né, depois que tu muda para adulto, no caso, conforme a demanda. Se tu quiser depois usar um sênior, só que não esquece que um gato pode viver, né, até 20 anos, então tem que cuidar da idade da troca. E dos cachorros, essa coisa de ficar trocando, ele enjoou, também não tem essa necessidade, uma vez até que pode provocar o processo de diarreia, né? Que a gente sabe que essa troca brusca e contínua desequilibra a flora intestinal deles, eles têm esses problemas. Então, ter um cuidado nessa questão também. Ô, pessoal, assim, ó, tá acabando, né? Tá dizendo que tem um minuto para acabar a nossa live aqui, mas acho que foi bem boa, bem esclarecedora, Inês. A gente conversou sobre várias coisas, né? Então é bem legal para vocês saberem, né? A Inês falou da importância do alimento super premium, então a Frost é uma linha completa, tem PUP SB, PUP LB, tem glicosamina condroitina, tem a Light, tem para cães castrados, tem para cães também que disposição ou que está com alta demanda energética, é uma linha bem específica, a mesma coisa então para gatos, né? Que aqui tem a Indoor e a Cat Natural, que também, isso a gente não falou, mas o fato de não ter conservantes artificiais, né? Nem a Sensitive Skin, nem a Sim. Cat Natural tem nenhum tipo de conservante artificial. O Ed não botou uma coisa também que eu gosto muito de falar, assim, que eu tenho trazido com quem eu converso, nós somos pioneiros, né, na Pioneiros questão de ser livres de grãos transgênicos. em grandes... Ninguém falava nisso, tá? E hoje alguém falou na reunião uma coisa muito importante, a gente não pensava em vender, né, porque isso não era vendável na época, né, já se pensava em nutrição quando se foi feita a Frost livre de transgênicos. Então também é uma coisa importante que hoje todo mundo está seguindo, né, É mas a isso aí. Supra foi pioneira. Então tá, obrigada pessoal aí por estarem aqui compartilhando com a gente.
E qualquer dúvida, estamos aí, tá? A live vai ficar gravada e por isso eu vou ter que encerrar. Muito obrigada, Inês. Tchau, gente, até. Até.